Caros colegas, hoje a exposição será de uma mulher muito reconhecida na história de Portugal, Inês de Castro. Inês de Castro nasceu no Reino da Galícia entre os anos de 1320 e 1325 e morreu em Coimbra, o dia 7 de janeiro de 1355. Foi uma nobre galega, reina póstuma de Portugal, amada pelo futuro rei Dom Pedro I, de quem tive 4 filhos. Foi executada por ordem do pai deste, o rei Dom Afonso IV. Dona Inês de Castro era filha de Dom Pedro Fernandes de Castro, mordomo da corte de Castela e de uma dama portuguesa, Aldonza Lourenço de Valadares. O seu pai, neta por via legítima de Dom Sancho IV de Leão e Castela, era um dos fidalgos mais poderosos do reino de Castela. Em 24 de agosto de 1339, teve lugar na sede de Lisboa o casamento do infante Pedro I de Portugal, herdeiro do trono português, com Dona Constância Manuel, filha de Dom João Manuel de Castela, príncipe de Vilhena e Escalona, duque de Penafiel, tutor de Alfonso X de Castela, poderoso e esforçado magnate de Castela e neto do rei Fernando III de Castela. Todavia seria por uma das aias, damas de companhia, de Dona Constância, Dona Inês de Castro, que Dom Pedro viria a apaixonar-se. Este romance notório começou a ser comentado e a ser mal aceito, mais pela corte, que temia a influência castelhana sobre o infante Pedro, que pelo povo. Visto que o seu relacionamento era mal aceito, passaram a encontrar-se às escondidas na antiga vila do Jarmelo, na Guarda. Sob o pretexto da moralidade, Dom Afonso IV não aprovava esta relação, não só por motivos de diplomacia com João Manuel de Castela, mas também devido à amizade estreita de Dom Pedro com os irmãos de Dona Inês, Dom Fernando de Castro e Dom Álvaro Pérez de Castro. Assim, em 1344, o rei mandou exilar Dona Inês no castelo de Albuquerque, na fronteira castelhana, onde tinha sido criada por sua tia, Dona Teresa, uma mulher de um meio-irmão de Dom Afonso IV. No entanto, a distância não teria apagado o amor entre Pedro e Inês, que se correspondiam com frequência. Em outubro do ano seguinte, Dona Constância morreu ao dar à luz o futuro rei, Dom Fernando I de Portugal. Viúvo, Dom Pedro, contra a vontade do pai, mandou Dona Inês regressar do exílio e uniu-se a ele, provocando algum escândalo na corte e desgosto para o rei, seu pai. Começou, então, uma desavença entre o rei e o infante. Dom Afonso IV tentou remediar a situação, casando o seu filho com uma dama de sangue real. Mas Dom Pedro rejeitou este projeto, alegando que sentia ainda muito perda de sua mulher, Dona Constância, e que não conseguia ainda pensar num novo casamento. No entanto, Dona Inês foi tendo filhos de Dom Pedro. Afonso, em 1346, que morreu pouco depois de nascer, João, em 1349, Dines, em 1354 e Beatriz, em 1347. O nascimento destes veio agudizar a situação porque, durante o reinado de Dom Dines, o seu filho e herdeiro Dom Afonso IV sentirá-se em risco de ser preterido na sucessão ao trono por um dos filhos bastardos do seu pai. Agora circulavam boatos de que os Castro conspiravam para assassinar
ao infante Dom Fernando, legítimo herdeiro de Dom Pedro, para o trono português passar para o filho mais velho de Dona Inês de Castro. Não passavam de boatos plantados pelos fidalgos da corte portuguesa, uma vez que Dom Fernando I assumiu o trono, como previamente esperado. Execução de Dona Inês. Depois de alguns anos no norte de Portugal, Pedro e Inês tinham regressado a Coimbra e instalaram-se no Paço de Santa Clara, mandado construir pela avó de Dom Pedro, a rainha Santa Isabel. Foi neste paço que esta rainha vivera os últimos anos, deixando expresso o desejo que se tornasse na habitação exclusiva de reis e príncipes seus descendentes, como as suas esposas legítimas. O rei Dom Afonso IV, receoso da interferência da família Castro na política portuguesa, ouvia de seus conselheiros que havia um grande perigo para a coroa e para o futuro próximo do país se Dona Inês de Castro viesse a ser rainha. No dia 7 de janeiro de 1355, Dom Afonso cede às pressões de seus conselheiros e seguem para Santa Clara. Aproveitando a ausência de Pedro, que estava em uma caçada, os conselheiros executam Dona Inês de Castro quando se encontrava junto a uma fonte. Segundo a tradição, as pedras do leito da fonte trazem manchas avermelhadas pelo sangue de Inês de Castro. Posteriormente, a fonte foi denominada pelo poeta Camões como a Fonte das Lágrimas. A morte de Inês provocou a revolta de Dom Pedro contra seu pai. Aclamado rei em 1357, Pedro I começa a perseguição aos assassinos de sua amada Inês. Como requintada malvadez, a vingança é executada nos Passos de Santarém. Manda amarrar as vítimas em postes e ordena ao carrasco que tire de um o coração pelas costas e do outro pelo peito. Como se ainda não bastasse, tive coragem de partir os corações, terminando sua sede de vingança. Homenagem à Rainha Morte. Em 1360, o rei Dom Pedro I assume publicamente que o casamento com Inês de Castro teria se realizado em segredo antes de sua morte. Conta a tradição que Pedro I resolve fazer uma homenagem merecida a Dona Inês de Castro, rainha de Portugal, ordenando que o corpo da amada fosse desenterrado e sentado no trono. A rainha foi coroada e os nobres obrigados a procederem à cerimônia do beixamão ao cadáver sob pena de morte. Em seguida, ordenou o traslado dos restos mortais de Coimbra para um túmulo que mandou construir em Alcobaça.